Saudações filosóficas. No século XIII, São Tomás de Aquino procurou demonstrar a existência de Deus através das chamadas 5 vias, que são 5 provas. Em cada uma delas, ele toma como ponto de partida certos efeitos sensíveis, ou seja, certos dados empíricos, para chegar à existência de Deus. Estas 5 vias encontram-se na Suma contra os Gentios e também na Suma Teológica. Nós vamos seguir aqui a exposição apresentada na Suma Teológica. A primeira via, que foi extraída de Aristóteles, é a prova pelo movimento. Este argumento parte do princípio de que tudo o que se move é movido por outra coisa. Ora, se essa coisa também se move, é necessário que ela seja movida por outra. E esta, caso se mova, terá de ser movida por uma outra. Mas é impossível continuar a cadeia causal até ao infinito, porque nesse caso não existiria um primeiro motor, nem motores secundários. Por isso, é necessário chegar a um primeiro motor que não seja movido por outra coisa. Todos consideram que esse primeiro motor é Deus. Vejamos uma objeção a esta prova. A ideia de que tudo o que se move é movido por outra coisa parece ser rejeitada por Newton, que mostrou que um corpo em movimento permanecerá em movimento retilíneo e uniforme a menos que alguma força exterior atue sobre ele. Por isso, não será correto dizer que um objeto só se mantém em movimento se alguma coisa o mover. Passemos à segunda via. A segunda via é a prova pela causa eficiente e também foi colhida em Aristóteles. A causa eficiente, de acordo com o Stagirita, ou seja, Aristóteles, é o princípio da mudança, o fenómeno que produz outro, ou o agente de uma transformação. O argumento de Tomás de Aquino parte da ideia de que todos os acontecimentos e coisas no mundo são causados por algo e nenhuma coisa é causa eficiente de si própria. Porque se o fosse, ela seria anterior a si mesma, o que é impossível. Por isso, das duas uma, ou a série de causas eficientes regride infinitamente, ou existe uma causa eficiente primeira. Ora, a série de causas eficientes não pode regredir infinitamente, porque nesse caso não haveria uma causa primeira e, por conseguinte, não haveria um efeito último, nem causas eficientes intermédias. Portanto, existe uma causa eficiente primeira, a que chamamos Deus. Uma objeção a esta prova, entre várias outras, é a seguinte: ainda que este argumento nos possa convencer da existência de uma causa primeira, não temos razões para pensar que estejamos perante o Deus da concepção teísta. Pode apenas tratar-se de um ser extremamente poderoso, mas que não seja sumamente bom. Ou pode até tratar-se de uma equipa de seres mais ou menos talentosos e poderosos e, portanto, não ser o Deus da concepção teísta. Ora, passemos agora à terceira via. Esta terceira via é extraída de Avicena e é a prova pelo possível e pelo necessário. Constatamos que há coisas que podem existir ou não. Ora, será que todos os seres são assim? O certo é que o que pode não ser, não o foi alguma vez. Assim, se todas as coisas puderem não existir, então houve um tempo em que nada existiu. Nesse sentido, também agora nada ainda existiria, pois o que não existe só pode começar a existir graças a alguma coisa já existente. Resumindo,
nem tudo é apenas possível ou contingente. Tem de existir algo necessário. Ora, aquilo que é necessário tira a sua necessidade ou de si ou de outro. O que tem a causa da sua necessidade em outro remete para esse outro. E como não é possível continuar até ao infinito, temos de afirmar a existência de um ser necessário por si mesmo. Um ser que não tenha fora de si a causa da sua necessidade e que seja a causa da necessidade nos outros. Este ser necessário é o que todos chamam Deus. Ora, uma objeção a esta prova resulta da proposição condicional que diz que se todas as coisas puderem não existir, então houve um tempo em que nada existiu. Esta condicional é desde logo bastante duvidosa. Por outro lado, o que significa haver um tempo em que nada existiu? Será que o tempo pode ser colocado fora do âmbito das coisas possíveis? Será que o tempo é uma realidade necessária? Pode haver um tempo anterior à criação? Ora, são algumas questões legítimas suscitadas por este argumento. A quarta via, inspirada em Platão, é a prova pelos graus de perfeição. Encontram-se nas coisas, em proporção maior ou menor, o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos similares. Sendo assim, no âmbito das diversas qualidades das coisas, nós tomamos como ponto de referência um máximo, ou seja, existe o máximo grau de tais perfeições e será ele a causa dos graus menores. Podemos então concluir que existe algo que é a causa do ser, da bondade e de todas as perfeições. Esse algo é o que chamamos Deus. Estamos perante a doutrina da participação. Por isso, este argumento está naturalmente sujeito a algumas das objeções que se colocam à teoria platónica das ideias. A quinta via é a prova extraída da governação das coisas. Basicamente, este argumento parte da constatação de que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos naturais, atuam tendo em vista um fim. Porém, as coisas destituídas de conhecimento não tendem para um fim se não forem dirigidas por algum ser cognoscente e inteligente, tal como a seta é dirigida pelo arqueiro. Conclui-se assim que há um ser cognoscente e inteligente que dirige para um fim as coisas naturais. E esse ser é, obviamente, Deus. Estamos perante um argumento teleológico. Ora, uma objeção a este argumento é a teoria da evolução por seleção natural, defendida por Charles Darwin. O processo de seleção natural fornece ou tenta fornecer uma explicação para as maravilhas da natureza. Sem refutar a existência de Deus, a teoria da evolução acaba por enfraquecer seriamente o argumento de São Tomás. Enfim, parece que as 5 vias de Tomás de Aquino não nos levam muito longe, mas é sempre bom pensar sobre estas coisas. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários e até à próxima.